I want you to remember, Clark, in all the years to come, in all your most private moments, I want you to remember my hand at your throat. I want you to remember the one man who beat you. Durante os anos 70, uma boa parte dos anos 60, Batman ainda carregava uma imagem da série de TV do Adam West. Um herói colorido, cheio de piadas, engraçado. Um desenho praticamente para crianças. Eu particularmente amo. Mas mesmo que alguns roteiristas dos quadrinhos tentavam deixá-lo mais sombrio, o público geral tinha imagem do Batman pum, bang, pá, da série de TV. Até que chega nos anos 80, com um certo cara, uma certa figura, chamada Frank Miller. Em vez de contar mais uma aventura bonitinha, colorida do Batman, ele se fez a pergunta: e se o Batman tivesse aposentado? Se o Batman tivesse 55 anos e do nada ele voltasse a atuar como Batman? E assim fez. O quadrinho que praticamente moldou o que é os quadrinhos hoje de super-heróis. Porque antes quadrinhos era considerado coisa para criança. Mas Frank Miller moldou isso. Fez ao contrário. E qual foi o resultado? Batman, Cavaleiro das Trevas. Decadente, violenta, sem esperança. E um Batman muito mais brutal. Se você vê qualquer Batman muito bruto hoje em dia, agradeça ao Frank Miller. Claro, a gente vai ter algumas exceções muito ruins, como o Batman do Batman vs Superman, que é horroroso. Mas ali praticamente é o Frank Miller que tá ali. Ele enfrentava gangues, a mídia, o governo e até a porra do Superman, que pra mim, na minha opinião e na opinião geral, é a melhor luta do Batman e o Superman. Essa é a minha parte favorita da HQ. Sempre que eu vou reler a HQ, eu sempre fico animado. Eu tenho a fucking página decorada na minha mente. Eu sei cada detalhe daquela página, daquela luta, daquele diálogo do Batman antes de enfrentar o Superman. Aquela, na minha opinião, é a melhor cena de luta do Batman. Mas não era o mais importante, não era o que o Frank Miller tava querendo mostrar, que era o mais importante era as lutas. Mas sim a mensagem que ele queria passar. O Batman, ele não era não era apenas um super-herói. Ele era uma obsessão, quase uma força da natureza. Só que o maior impacto, como eu já falei, não só da HQ, mas como eu falei anteriormente, aconteceu na indústria. Claramente não foi só o Cavaleiro das Trevas que revolucionou, mas sim foi uma trindade. Não a trindade da HQ, mas sim a trindade dos quadrinhos que revolucionou. O Cavaleiro das Trevas com Frank Miller, Watchmen com Alan Moore e Mouse, que eu esqueci o nome do autor, me desculpa, vou botar aí na edição. Depois que essas HQs revolucionaram, as editoras perceberam que, porra, as histórias tinham que ser daquele jeito, mais complexas, deixarem de ser bobas, deixarem de ser coisa para criança. O Batman também nunca foi mais o mesmo. Aquele colorido, pá, tudo. Praticamente tudo que tu vê hoje em dia do Batman, de 86 pra frente, foi
foi impactado foi influenciado pelo Frank Miller. Foi influência do Frank Miller. Todas as HQs que você pegar pra ler do Batman de 86, 87 pra frente, ele praticamente foi influência do Frank Miller. Os jogos da franquia Arkham, que na minha percepção pra mim são os melhores jogos de super-heróis já feitos. Desculpa, Homem-Aranha, só que, pô, né, Arkham City, que foi o estopim pra eu começar a ler quadrinhos, foi o estopim pra mim começar a gostar de super-heróis. O Batman do Christopher Nolan, que é legal, não é o meu favorito, mas tem na minha opinião, tem o meu filme favorito da vida, que é Batman Call das Trevas, que é bem diferente da HQ, mas é incrível. Também aquele exemplo horroroso que eu falei do Zack Snyder, que é horrível aquele ali. Até uma porrada de animações. O Batman sombrio, com a voz grossa. Cara, aquilo ali, se não fosse o Frank Miller, você não teria nada disso. O Frank Miller, ele proporcionou um Batman que até hoje é intocável. Você não tem como você melhorar o Batman que tem hoje. Você tá vendo a influência de Cavaleiro das Trevas, mas existe um lado curioso nisso. Nem todo mundo acha que essa influência foi positiva. Muitos fãs acreditam que a indústria entendeu a mensagem de forma errada. Tipo, em vez de fazer histórias mais profundas, muitas editoras passaram a fazer histórias muito mais violentas. Como o exemplo o Rob Liefeld, essa gangue toda dos anos 90, que praticamente tentaram fazer quadrinhos mais adultos e maduros, mas, A HQ cara, revolucionou horrível. os quadrinhos, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Mas também criou uma tendência que muitos consideram exagerada. O Cavaleiro das Trevas continua sendo uma HQ, se não a HQ mais influente. Claro, depois de Watchmen, que, cara, eu tenho que fazer um vídeo sobre o Watchmen, que é fantástico. Ela redefiniu o Batman, abriu o caminho para uma nova geração de histórias e provou que quadrinho podia ser muito mais do que entretenimento infantil, gostando ou não do Frank Miller. Uma coisa é impossível de negar. Batman, o Cavaleiro das Trevas, depois de o Batman, o Cavaleiro das Trevas, os quadrinhos nunca mais foram os mesmos. Batman